Mas até chegarmos a esse ponto do discurso de Hugo Mota, muita confusão, já chamando Isabel Mega, nossa analista lá em Brasília, mas também, Isabel, destacando o que foi esse momento da chegada de Hugo Mota no plenário da Câmara dos Deputados. A mesa diretora ali ocupada, a gente tem até as imagens do momento em que Hugo Mota chega, tenta sentar na própria cadeira, na cadeira do presidente da Câmara, e naquela oportunidade, olha ali quem está ocupando, o deputado do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten. Muitos parlamentares ali tentando tirá-lo do lugar do presidente da Câmara, mas estava ali o parlamentar resistindo. E o Hugo Mota, se a gente consegue observar ali na imagem, ao fundo, com vários parlamentares ali na frente dele, ele sequer conseguia se aproximar da cadeira. Foi muita confusão em determinado momento, né, Isabel? Até o presidente da Câmara chega a se afastar, dando a entender que iria se retirar do plenário, mas ele volta na sequência, até que depois de muita conversa, enfim, o presidente da Câmara consegue retomar o controle do plenário da Câmara dos Deputados. Isabel, teve algum acordo em meio a tudo isso? Como se deu essa articulação? Como foi essa conversa para que o Hugo Mota pudesse retomar o controle da casa que ele preside? Carol, importante a gente ver essas imagens porque dá para ver a atuação da tropa de choque de Hugo Mota, alguns líderes que ficaram ao lado dele durante toda essa crise e que também foram tentando criar ali um certo corredor para que ele conseguisse passar e sentar na própria cadeira. Luizinho, que é líder do PP, Isnaldo, que é líder do MDB, o secretário ali da mesa diretora da Câmara dos Deputados, o Elmar Nascimento, também tentando viabilizar isso. Foram essas figuras que nos bastidores, junto com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que conseguiram ali tentar distensionar um pouco o clima na Câmara dos Deputados para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, conseguisse sentar no seu lugar no plenário e abrisse a sessão, que não teve nenhuma votação, tá, Carol? Essa confusão toda e não teve nenhuma votação. Quando ele conseguiu sentar, foi apenas para passar recados de que projetos pessoais não podem falar mais alto dentro da Câmara dos Deputados. O Van Hatten, Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, inclusive foi um parlamentar que tentou concorrer à presidência da Câmara dos Deputados e foi ele quem ficou por último nessa cadeira. Mas antes dele sentar, vários outros parlamentares da oposição estavam fazendo uma espécie de rodízio. Deputada Júlia Zanata, por exemplo, do PL de Santa Catarina, ficou por bastante tempo na cadeira e chegou a ficar na cadeira com a filha dela de apenas 4 meses. A gente que foi acompanhando todo o decorrer da sessão, inclusive através de transmissões feitas pelos próprios bolsonaristas, e o que mais teve, Carol, foi celular e transmissão durante essa confusão toda em que os jornalistas ficaram do lado de fora, foram impedidos de entrar. Então a gente não tinha muitas imagens ali de dentro, nem da TV Câmara. O que a gente tinha era transmissão dos próprios bolsonaristas. Deu para perceber muito bem ali qual era a articulação e que eles pretendiam, de fato, ficar ali por bastante tempo. O que aconteceu, então, que o Hugo Mota conseguiu sentar na cadeira? Não teve nenhum tipo de acordo, Carol. O que teve foi um ato da mesa diretora que foi publicado um pouco antes do prazo da abertura da sessão. A sessão foi marcada para 8h30, um pouco antes das 8 horas da noite. A mesa diretora baixou esse ato que justamente tratava de procedimentos de punição, numa gradação, que ia de suspensão dos mandatos por até 6 meses e, em caso de conflito físico com a Polícia Legislativa, que estava ali balizando essa situação toda, até mesmo a possibilidade de cassação. Então, ficou essa ameaça no ar. Isso provocou um pouco essa saída da oposição para que Hugo Mota conseguisse sentar no seu lugar. Não teve negociação em relação à votação da pauta da anistia, que na prática é o que a oposição gostaria. A oposição está fazendo todo esse barulho porque eles trabalham no que eles estão chamando de pacote da paz, que inclui uma proposta que termina com o foro privilegiado, inclui a proposta da anistia e lá no Senado ainda inclui um impeachment
aberto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. São 3 pontos, Carol, bastante inegociáveis, sem ponto de conciliação. A oposição na Câmara saiu dizendo que tinha acordo para isso, mas quando a gente foi nesses aliados todos que ajudaram o Hugo Mota a tentar sentar na própria cadeira, eles negam que tenha acontecido qualquer tipo de negociação de acordo com Hugo Mota. O que se avançou foi em relação a um aceno de partidos ali do Centrão, o PP e União Brasil, de endossar a obstrução da oposição. Mas fazer isso de uma maneira em que você permita que haja algum tipo de discussão sobre parte dessa pauta dos bolsonaristas, não necessariamente um compromisso com voto. E endossar a obstrução, Carol, e é preciso a gente voltar um pouco nesses conceitos do legislativo para entender o que é obstrução. Porque a obstrução, ela faz parte do rito do legislativo. Quem está na oposição, independente do campo ideológico que a oposição ocupe, tem direito de fazer obstrução. Mas isso não costuma ser feito por medidas tão drásticas que inviabilizem por completo, inclusive um presidente da Câmara, sentar na cadeira e conduzir a sessão. Isso normalmente é feito a partir de requerimentos que são apresentados e você vai com isso protelando a sessão. Com o passar dos últimos anos, a Câmara, inclusive, foi enxugando esse rol de requerimentos que poderiam ser apresentados. Mas eles ainda podem ser apresentados e isso faz parte do rito do legislativo. Acontece que a obstrução, nesse caso, escalou para inviabilizar a atividade no plenário. E com isso, os parlamentares da oposição estavam, inclusive, fazendo uma espécie de escala de fim de semana, porque eles pretendiam ficar até o limite nessa situação. E aí isso foi irritando muito. Lá no Senado a coisa estava parecida, mas como o Davi Alcolumbre colocou uma sessão de forma virtual, aí não teve essa confusão toda. O Hugo Mota não, o Hugo Mota quis sentar e passou por essa prova de fogo no plenário da Câmara dos Deputados. Então foi essa grande articulação com o Arthur Lira, com esses deputados que ocupam essas lideranças de partidos mais do Centrão, que provocou isso. Hugo Mota, no dia anterior, já tinha chamado uma reunião de líderes, com todos os líderes. Os da oposição se recusaram a participar, mas eles fizeram uma espécie de reunião secreta antes com o presidente da Câmara, alguns membros do PL, e dessa reunião não saiu nenhum acordo e isso só escalou para essa situação que a gente acompanhou no plenário na noite de ontem, Carol.